Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o que pode acontecer se você renegociar seus contratos com base na Lei 7.239, que é aquela lei que regulamentou o mínimo existencial aqui no DF, onde ela dispõe que os empréstimos não podem comprometer mais do que 35% ou 40% do seu rendimento, tá? É o que dispõe no seu artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 7.239. Então, vou mostrar para vocês aqui um caso real de um cliente que, no passado, ele já fez um refinanciamento das suas dívidas com o banco e agora, se ele buscar mais uma vez o banco para renegociar seus contratos, vou demonstrar para vocês quais serão as consequências. Então, vamos lá. Esse aqui é o contra-cheque desse consumidor aqui. Veja que ele já possui diversos empréstimos consignados na sua folha de pagamento, com o banco PRB, Sabem, Inter, Santander, Banco BMG e o banco privado, que se não me engano aqui é o Banco do Brasil. Não aparece o nome. Fora isso, ele tem pensão alimentícia, contribuição pensão militar adicional, fundo de saúde e imposto de renda, que são descontos obrigatórios. O salário bruto dele é R$ 8.280,06. Porém, o líquido, em razão dos descontos obrigatórios dos empréstimos consignados que ele tem na folha de pagamento, é de apenas R$ 2.372,63, tá? O que acontece? Lá no passado, essa pessoa aqui ela já estava super endividada e já possuía diversos empréstimos debitados na conta corrente. E daí o banco ofereceu ali para ele uma renegociação com a promessa de que reduziria o seu saldo devedor e também reduziria ali o limite de comprometimento da sua renda, porque até então os descontos que era realizado pelo banco superavam o seu salário creditado na conta corrente. Isso é bem comum e você também deve conhecer alguém onde os descontos na conta corrente superam ali o salário creditado na conta corrente, que é o mesmo que vinha ocorrendo aqui com ele. E daí o banco ofereceu para ele um refinanciamento de suas dívidas. Mas veja só como ficou a renegociação do seu contrato lá em 2021. Tem essa diferença aqui porque o contra-cheque que eu mostrei para vocês aqui é do mês de outubro e a renda que foi creditada aqui na conta corrente refere-se ao contra-cheque do mês de setembro, porém não consegui localizá-lo aqui para poder apresentar para vocês. Mas a renda dele varia entre R$ 2.200 e R$ 2.372, mais ou menos nessa média. Então veja só, o salário acreditado na conta corrente dele é de R$ 2.249 e o banco fez um refinanciamento para ele de R$ 2.192,92. Isso mesmo, pessoal. O banco fez um refinanciamento das suas dívidas para pegar praticamente todo o seu salário, que sobra para ele menos de R$ 50 no mês. Fora que, depois que foi feito o débito da parcela do refinanciamento, o banco simplesmente descontou as taxas de manutenção da conta, de R$ 27,90 e R$ 27,90, e ainda provisionou R$ 382,30. Então, veja que esse refinanciamento proposto pelo banco lá no passado, isso aqui, se não me engano, foi 2021, deixou esse cliente ainda mais super endividado. Então, veja que a renda dele já está comprometida na folha de pagamento e o banco ofereceu um refinanciamento de seus contratos com o débito na conta corrente, onde a promessa era que não iria comprometer a sua renda. Hoje, depois que o banco faz os débitos na conta corrente, sobraria em torno de R$ 50. Porém, como ele também tem taxas ali de manutenção da conta, não sobra nada. E como não sobra nada, o banco ainda provisiona o saldo remanescente para o mês seguinte. Vou mostrar para vocês aqui também um contrato. Veja que é um contrato muito comum com quem já fez refinanciamentos com o banco, tá? O que acontece aqui? Ele cita aqui os contratos que serão renegociados. Veja aqui ó, que ele já tinha uma renegociação. Então, isso aqui é a renegociação da renegociação. E se ele fizer mais uma renegociação, vai ser renegociação da renegociação da renegociação. Então, assim, só vai aumentar a sua dívida. Olha só, a taxa de juros que o banco aplicou aqui até que é baixa, é 0,80% ao mês. E a anual, 10,18% ao mês, alguns quebrados. Veja que o prazo do pagamento dele é 120 meses, pessoal. Isso me espanta quem faz refinanciamento de contrato com prazo de 120 meses. Repito para vocês, nunca será solução renegociação dos contratos com prazo tão longo, ainda mais pelas consequências que irão acontecer agora, que vou mostrar para vocês. Então, pensa, uma dívida que você vai renegociar por 10 anos, não é recomendado que você faça uma renegociação ou até mesmo um empréstimo com prazo tão longo, porque você não sabe o dia de amanhã. Você mal sabe o que pode acontecer depois de um ano. Imagine depois de 5, depois de 6, de 7, 10 anos. É por isso que muita gente que hoje está super endividada está pagando a mesma dívida, porque às vezes pagam ali
3 anos, 4 anos, acontece algum problema na família, acontece uma redução de renda, alguma coisa acontece com essa pessoa, ela precisa mais uma vez renegociar seus contratos. E daí, inicialmente, aquele contrato que tinha um prazo de 5 anos, passa para 8. Daqui a pouco renegocia o de 8, passa para 10. E assim vai indo, pessoal. Não consegue sair desse ciclo aí de renegociação dos contratos. Por isso que eu não recomendo ninguém a renegociar seus contratos com o banco, porque realmente vai sempre piorar a situação de quem está sobreendividado. Tá? Veja nesse caso aqui que ele já tinha um refinanciamento e ele fez um novo refinanciamento que só piorou a situação dele a ponto de ele ficar sem salário. Vamos lá, a primeira parcela desse contrato dele aqui, ó, seria no mês de julho de 2021. Então é um contrato antigo e a última parcela será no mês de junho de 2031. Seria um total, a parcela mensal de R$ 2.194 com prazo de 120 meses. Daí você pensa, pessoal, será que ele vai pagar essa dívida descrita aqui, ó? Eu não sei se aparece o mouse, mas veja só, na tela, na parte inicial do contrato, existe o saldo devedor que foi renegociado, tá? De acordo com esse contrato aqui, o saldo devedor que foi renegociado são R$ 166.490,50. Então, é esse valor que ele devia ao banco quando ele renegociou esses contratos que estão descritos aqui no item 1.6, tá? Será que se dividir 166 mil por 120, vai encontrar essa parcela que ele vem pagando? Não, pessoal, não é isso que acontece. Vou mostrar para vocês aqui um cálculo. Então, vamos lá. Se a gente dividir 166.490 dividido por 50, dividido por 120, a parcela deveria ser R$ 1.387, se fosse feita essa divisão. Mas não é isso que acontece, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte, parece simples o cálculo, pessoal, mas muita gente chega aqui no escritório achando que a dívida dele é R$ 166 mil, como se realmente fosse aquele valor descrito ali na parte inicial do contrato, quando na verdade a dívida não é essa. Essa é a dívida quando a pessoa renegociou, ou é esse o valor do empréstimo que ele fez com o banco, tá? A verdade vai ser o seguinte, a dívida desse cliente, desse devedor, é 120, que é o prazo máximo do contrato, vezes R$ 2.194,08. Então, ele deve ao banco, referente a essa renegociação dos contratos, que não teve proveito econômico nenhum, ele não recebeu nenhum real dessa renegociação, ele apenas pagou o próprio banco, o saldo devedor dele final será R$ 263.289,60. Ou seja, ele está pagando praticamente aí o dobro do que ele devia ao banco. Ele vai pagar só de juros R$ 96.799,10. Então, veja que só de juros é quase R$ 100 mil. E de uma renegociação que não teve proveito econômico nenhum. Ele não recebeu troco, ele não recebeu dinheiro, ele não recebeu nada. Foi feita apenas uma renegociação para que o banco não mais retesse integralmente ou retesse um valor que superava o salário acreditado na conta corrente. Daí o banco ofereceu para ele esse refinanciamento aqui, onde a parcela compromete todo o seu salário. A parcela do refim é o salário dele, tá? Foi o que acabou acontecendo com esse consumidor. Então, mostrei para vocês a situação atual desse consumidor. Vou mostrar para vocês o que pode acontecer se ele optar por renegociar seus contratos com base na Lei 7.239. Antes disso, vou mostrar para vocês o que diz o artigo 2º, parágrafo 1º. Bom, o artigo 2º, parágrafo 1º estabelece o seguinte, que os empréstimos consignados debitados na conta corrente não podem ali comprometer mais do que 35% ou 40%. Por que 35% ou 40%? Porque tem esse artigo 116 aqui da Lei Complementar 840, que estabelece como limite 40%, que houve uma atualização no ano passado. E já o artigo 5º do Decreto Federal 8.690 estabelece como limite 35%. Então, por isso que vai ser 35% ou 40%, porque a lei estipulou dois limites, é um ou outro. Daí o parágrafo 1º estabelece o seguinte, que tanto os empréstimos consignados como os empréstimos debitados na conta corrente não podem ultrapassar esse limite aqui previsto no caput, que é 35% ou 40%. E daí o artigo 3º estabelece o seguinte, que é direito do consumidor, se ele optar ali pela renegociação dos seus contratos, de uma forma que não comprometam ali esse limite de 35% ou 40%, o banco deverá realizar o abatimento proporcional dos juros, ainda que seja através de uma renegociação, que é essa inovação que ele cita aqui no artigo 3º. Tá? Então, vai ter que haver a redução proporcional dos juros na renegociação do contrato, que é como se fosse feita uma quitação daquele empréstimo que ele devia ao banco, porém vai ser feito através de uma renegociação,
ou de refinanciamento ou refim, que você já tem conhecimento. Então vamos lá, já entendeu que os empréstimos não podem comprometer mais do que 35% ou 40%. Vamos arredondar aqui para 40% para ficar mais fácil a explicação, tá? Então os empréstimos não podem comprometer mais do que 40%. E quando for realizar a renegociação dos contratos, o banco deve reduzir os juros do contrato, tá? Mesmo que seja feito ali um refinanciamento, é o que estabelece no artigo 3º. O saldo devedor desse consumidor somam R$ 263.289,60, que é a parcela mensal vezes o prazo máximo de 120 meses. Daí, como eu falei para vocês, o artigo 3º estabelece que tem que haver liquidação antecipada e tem que haver também a redução proporcional dos juros. Então, um exemplo só, não é o caso específico dele. Vamos supor que ele fez essa renegociação dos seus empréstimos no mês passado, ou seja, 30 dias atrás. E daí, 30 dias depois, ele pretende ali realizar a liquidação antecipada do seu contrato. Quanto é que ele vai pagar? Ele iria pagar ao banco R$ 166.490,50, que é praticamente o valor da renegociação que ele fez, tá? Um exemplo aqui seria exatamente o mesmo valor, porque ele fez a antecipação ali de 119 meses do seu contrato. Teria ali uma redução de mais uns, sei lá, 100, R$200. Mas eu resolvi arredondar o valor aqui para ficar mais fácil a explicação. Então, ele devia ao banco R$ 263.289,60 quando ele fez essa renegociação. E se ele optar por renegociar seu contrato um mês depois, ele vai pagar ao banco R$ 166.490,50. Então, se houvesse a liquidação antecipada do contrato, praticamente um mês depois da renegociação, seria esse valor aqui que ele iria pagar. Então, o banco ali, ele cumpriria o artigo 3º da Lei 7.239. O que vai acontecer, pessoal? A lei fala que não pode comprometer mais do que 40% da renda dele. Então, vamos lá no contra-cheque dele. No contra-cheque dele, já tem qual é a margem que ele tem disponível. Então, a margem que ele tem disponível aqui é R$ 27,16. Então, o máximo que o banco pode oferecer de parcela para ele, para poder cumprir a Lei 7.239, é que a parcela que vai ser renegociada não pode superar R$ 27,16. Então, aquela parcela que descontava dele R$ 2.194,08, ela vai ter que ser reduzida para R$ 27,16. Mas veja só o que vai acontecer se ele optar pela renegociação dos seus contratos. Vai acontecer o seguinte, a parcela vai cair para R$ 27,16, porém, pessoal, quando você pega esse saldo devedor aqui, em razão da liquidação antecipada, que é R$ 166.490,50, o prazo de pagamento dele saiu de 120 meses para 6.130 meses. Então, é prazo a perder de vista, tá? Qual vai ser a consequência disso? Mesmo que o banco reduza os juros para 0,5% ao mês, veja que no contrato deles já era juros de 0,8%. Mas vamos supor que o banco faça a redução dos juros para 0,5% ao mês. Se o banco reduzir os juros para 0,5% ao mês, que é um valor bem irrisório, ele vai pagar de juros nessa contratação, nessa renegociação. Então, ele irá pagar de juros totais nessa renegociação 306.499%. Esse é os juros se ele renegociar seu contrato pelo prazo ali de 6.130 meses. Tá? É essa a consequência que vai ter. Não, vamos supor que o banco reduz os juros para 0,1%. Ainda assim, será um valor absurdo. Ainda assim, será 61.300% de juros totais. Tá? Então, esse será o juros da contratação. Se não, se for mantido ali os juros de 0,5%, se for mantido os juros de 0,5%, olha qual é a consequência que ele vai ter, pessoal. Isso mesmo, a dívida dele vai sair de 166.490,50 para 510.458.953 reais e 50 centavos. Por quê? Porque só de juros aqui, sobre esse saldo devedor dele aqui, aumenta a dívida aí em 500 milhões de reais, entendeu? Então, por isso que hoje o banco não tem conseguido renegociar seus contratos, porque a lei estabeleceu como limite máximo ali de 35% a 40%. E muitas dessas pessoas que estão superendividadas, elas não só têm empréstimo com um único banco, ela tem empréstimo com diversos bancos, como é o caso que eu mostrei para vocês aqui. Esse consumidor tem empréstimo com outros bancos, não é apenas com um banco só. Daí, como esse banco, que tem uma parcela debitada na conta corrente, como é que ele vai enquadrar a parcela aqui no seu contra-cheque se ele não tem autonomia
sobre a gerência desses outros bancos. Todos deveriam entrar em conjunto para poder renegociar os contratos, mas de forma administrativa, o banco não tem como pedir para o Banco Santander, para o Banco BMG, reduzir as suas parcelas para que ele ali, de forma administrativa, coloque a parcela na folha de pagamento de uma forma que não fique tão pequena a parcela, como é o caso que eu expliquei para vocês. Se os bancos aqui reduzissem seus empréstimos, se todos os bancos reduzissem as parcelas, daí sim, abriria um pouco mais de margem para o consumidor, daí o banco poderia descontar uma parcela maior, e daí sim, poderia ser que, se todos os bancos em conjunto reduzissem os empréstimos para que não ultrapassasse ali 40%, daí sim, teria ali uma renegociação do contrato de acordo com a Lei 7.239. Porém, o banco hoje não tem conseguido resolver essa situação, pessoal, porque muitos estão superendividados com diversos bancos e o banco que realiza débito na conta corrente, ele não consegue encontrar uma solução para isso. Até tem solução, se o banco quiser ou se o cliente autorizar, ele pode renegociar seus contratos de uma forma que, no exemplo que eu passei aqui, não ultrapasse sua margem, porém interessa as consequências. Vai aumentar tanto o seu prazo que a dívida vai ficar impagável. No exemplo que eu passei para vocês, a dívida era 166 mil. Se ele renegociar os contratos com base na Lei 7.239, o saldo devedor vai passar para 500 milhões de reais. Ou seja, não compensa fazer e não deve fazer de forma nenhuma. Entendeu? Então, tem que se pensar nisso. Quando fizer essa lei, não pensar nessas consequências. Infelizmente, não pensaram nisso. Tá? Por isso que é muito complicado, de forma administrativa, buscar a renegociação desses contratos, porque vai ter essa consequência. Tanto que até agora não vi ninguém onde o banco conseguiu renegociar os contratos. O banco só vem pedindo prazo para vocês, pedindo declaração de imposto de renda, pedindo os últimos contra-cheques para poder analisar a situação, mas não tem solução para esse caso, pelo menos esse caso específico. Quando é um único banco, repito, quando é um único banco, você só tem dívida com um único banco, é mais fácil para o banco ali renegociar seus contratos e colocar tudo ali a 40%. Mas quando você tem empréstimos com vários bancos, daí a solução fica inviável. O banco não tem encontrado a solução. Por isso que pela via administrativa é bem complicado resolver isso. Mas eu já venho percebendo, e desde quando essa lei entrou em vigor, essas consequências que teriam. Tanto que todo vídeo eu falar para vocês, essa lei tá boa, mas não tá tão boa. Porque eu já tinha notado isso aí. Eu já sabia que essas seriam as consequências. Mas é ideal que vocês continuem procurando o banco, solicitando a renegociação, para ver se o banco encontra a solução. Hoje, vendo aqui esses casos específicos, a pessoa tem empréstimos com diversos bancos, infelizmente não tem solução e o banco não tem apresentado solução nenhuma, tá? Por isso que tem que procurar a justiça, seja para renegociar seus contratos com base na lei, ou seja para a criação de um plano de pagamento, tá? Como já expliquei para vocês em outros vídeos, tá? Então hoje está muito complicado, justamente por conta disso. Por isso que está inviável para o banco renegociar os contratos, não só porque isso pode acabar gerando prejuízo para o banco, como também vai gerar um enorme prejuízo para você que já está super endividado. De início, pode ser que resolva essa situação, porque daí você estava sem renda, como é o caso desse consumidor aqui, que está sem salário. Então, para ele, de início, vai dar um certo conforto. Porém, ele vai pagar essa dívida aí em prazo a perder de vista. Perde de vista mesmo. Seria um prazo, seriam 6.130 meses. Prazos a perder de vista. Não tem como pagar isso. Então, a dívida ficaria impagável. Por isso que está bem difícil encontrar uma solução para quem está super endividado, ainda mais pela via administrativa. Entenderam, pessoal? Por isso que eu falei para vocês, se renegociar os contratos com base na Lei 7.239, terão algumas consequências, e a principal consequência será essa: vai aumentar o seu saldo devedor. A lei não permite perdão da dívida ou para zerar os juros, nada disso. Essa lei específica, 7.239, essa lei não autoriza ali perdão de dívida ou zerar os juros. Fala que tem que ocorrer a redução proporcional dos juros. Nada de zerar os juros, tá? Por isso que essa lei ficou muito complicada, pessoal, para que ela seja cumprida. O banco não tem conseguido cumprir essa lei porque a conta não vai fechar. O cálculo não fecha, pessoal. Não tem como quitar a dívida no prazo razoável, tá bom? Por isso que eu venho insistindo. Hoje a melhor solução mesmo para quem está super endividado é o processo por superendividamento com base na Lei 14.181, tá? Que é aquele que visa ali a criação de um plano de pagamento. Porque nesse processo, aí sim, você vai ter redução do seu saldo devedor, tá? Porque a lei estabelece isso. No seu artigo 104b, parágrafo 4º, estabelece que é pagar só o valor principal. Se for possível cobrar, pode sim cobrar juros, mas se não for possível enquadrar a dívida em 60 meses,
não pode ser cobrado juros, porque o prazo máximo que a lei estabelece são 60 meses. Então, se não puder enquadrar em 60 meses, não vai poder cobrar juros. Então, a tendência vai ser o juiz zerar os juros para poder enquadrar a sua dívida nesse prazo máximo de 60 meses. Então, hoje, o único processo que você vai conseguir uma redução do saldo devedor seria por meio do processo por superendividamento, tá? Se você ingressar com a ação visando apenas a limitação dos seus empréstimos, inicialmente você vai ter esse conforto aí da redução dos seus empréstimos a 35% ou 40%, ou pode ser que, como o banco não vai conseguir cumprir a ordem judicial, a lei, o banco vai suspender os descontos na conta corrente, o que pode ser também uma solução provisória, tá? Que ele suspendendo desconto na conta corrente, ele vai ingressar com a segunda ação, o banco vai ingressar com a segunda ação contra você cobrando essa dívida que foi suspensa, tá? Que ele não pode mais debitar na sua conta corrente, porque senão tem margem suficiente para poder averbar nessa folha de pagamento. Daí vai ter um segundo processo, que é uma execução que vai ser ajuizada pelo banco em desfavor desse consumidor, tá? Por isso que é importante resolveu a situação da conta corrente, o banco suspendeu o desconto na conta corrente, seja de forma administrativa, com base nessa lei 7.239, ou seja, através de um processo judicial que você ingressou com a ação pedindo a aplicação dessa lei e o juiz, ao final do processo, deu uma sentença determinando a suspensão do desconto, porque não era possível averbar nossa folha de pagamento, ingressar com esse segundo processo para a criação de um plano de pagamento, que é o processo com base na lei 14.181, que é o processo por superendividamento, tá? Porque lá, sim, você já teve a suspensão de desconto na conta corrente e agora você vai pedir para o juiz a criação de um plano de pagamento. Acaba gerando, pessoal, infelizmente, talvez vai ter que ingressar com 2 ações ou até mesmo ter 3 processos para resolver a mesma situação. Mas, infelizmente, foi essa a solução dada pelo legislador. Quando criar essa lei 7.239, não pensar nessas consequências que poderiam ter, que era a suspensão de desconto ou a impossibilidade de averbar a parcela na conta corrente, ou o caso de uma parcela ficar muito pequena e daí o prazo ficar muito longo, tornando a dívida impagável, tá? Então, não pensar nessas consequências. Então, o legislador falhou nesse ponto. Por esses motivos, pode ser que tenha pelo menos 3 processos para resolver a situação de quem está superendividado. O primeiro processo seria ali o processo visando a limitação dos seus empréstimos, a suspensão de descontos, com base na lei 7.239, e, eventualmente, o banco vai ingressar com a ação contra você, cobrando essas parcelas que foram suspensas ou reduzidas por ordem judicial, que é uma execução ajuizada pelo banco em seu desfavor. Então, você vai ter um segundo processo para se defender. Por isso que é muito importante ingressar com uma terceira ação, antes que isso ocorra, que é o processo visando ali a criação do plano de pagamento, que é para a repactação dos seus contratos, para que você possa pagar sua dívida no prazo de 5 anos, que é o processo com base na lei 14.181. Então, infelizmente, pode ocorrer de ter 3 processos para você resolver a mesma situação, tá? Infelizmente, é isso que pode acabar acontecendo, tá bom? Quis mostrar para vocês um caso real do que pode acontecer com esse consumidor específico aqui, se ele renegociar seus contratos com base na lei 7.239. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu irei responder a todos. Um grande abraço.